Pessoal, voltando a falar sobre os tecidos linfóides, agora a gente vai falar dos tecidos linfóides secundários, nesse caso o sistema linfático, e em seguida os linfonodos. Tá? Então, o que é o sistema linfático? É um sistema que reúne um conjunto de vasos. Esses vasos eles têm a capacidade de drenar os líquidos que vão passar, entre os linfonodos ao longo desse sistema. Tá? Então, os vasos linfáticos, eles captam esses líquidos, eles absorvem esses líquidos. Então, é o líquido intersticial que ele absorve, que passa a ser chamado de linfa, que é drenado pelos vasos, também passa pelos linfonodos, e esse processo de drenagem ele vai culminar num vaso linfático amplo. E aí, nesse caso, nós temos dois exemplos aqui no slide, o ducto torácico e o ducto linfático direito. Uma vez sendo drenados para esses vasos, eles vão ser esvaziados na veia cava superior. Ok? E aí nós temos o retorno à corrente sanguínea. O sistema linfático ele devolve o líquido para a corrente sanguínea. É interessante falar para vocês que o sistema linfático ele é importante para a homeostasia dos fluidos, mas também para as respostas imunes, uma vez que ele é um ambiente propício para a migração de células. Nesse caso, as células dendríticas elas conseguem capturar antígenos microbianos lá na pele, no trato gastrointestinal e respiratório e migram até os linfonodos pelos vasos linfáticos, pelo sistema linfático. Tá? Outro ponto é que antígenos solúveis, sem ter sido capturados por células dendríticas, podem entrar no sistema linfático e chegar até os linfonodos. Quando a gente fala dos linfonodos, nós temos que lembrar que os linfonodos são estruturas vascularizadas, encapsuladas, A cápsula é fibrosa. Eles estão distribuídos ao longo do corpo e isso possibilita a chegada de antígenos originários da maioria dos tecidos. Então, isso possibilita o acesso aos antígenos drenados pelos linfáticos. Ok? Outra situação é que os linfonodos eles apresentam uma diversidade celular. Então, se vocês observarem aqui na figura, nós temos macrófagos, o M representando macrófagos, células T, células B, células dendríticas. Os macrófagos eles podem fagocitar agentes infecciosos e agressores de alto peso molecular e podem apresentar para as células B, por exemplo. Tá? O linfonodo ele possui um linfático aferente que esvazia a linfa na região cortical, ok? Ele esvazia a linfa na região cortical e drena diretamente para o seio medular, que pode drenar essa linfa para fora do linfonodo por meio do linfático eferente. Pessoal, na região cortical há também a presença de folículos. Os folículos eles são povoados por células B e eles são divididos em dois tipos. Folículos primários. Esses folículos primários eles não apresentam centro germinativo porque as suas células B elas não foram ativadas por nenhum antígeno. E também existem os folículos secundários que possuem o centro germinativo. Esse centro germinativo ele representa uma população celular de células B ativadas. Ok? Então, essas células elas foram ativadas pela presença de um antígeno. Além disso, existe a zona de células T,
né? Então, essa zona de células T, ela contém uma rede de células reticulares fibroblásticas, e essas células, essas redes de células reticulares fibroblásticas, elas podem formar condutos que podem transportar antígenos que entram lá no vaso linfático aferente. Outra estrutura importante no linfonodo é a vênula endotelial alta. Tá? A vênula endotelial alta é um vaso sanguíneo cortical que possibilita a entrada de células T virgens, células T naive. O que isso quer dizer? Quando a célula T amadurece lá no timo, ela consegue chegar ao linfonodo através da vênula endotelial alta. Por que que essas células T e células B, elas estão em regiões específicas? Se vocês observarem, as células T elas ficam na região de zona de células T e as células B elas ficam na região folicular, nos folículos. Então, as células T elas expressam um receptor chamado CCR7 que reconhece as quimiocinas CCL19 e CCL21, e isso possibilita a migração dessas células para aquela região. Quem produz as quimiocinas CCL19 e CCL21 são as células reticulares fibroblásticas. Tá? Já as células B, elas têm uma baixa expressão do receptor CCR7, mas tem uma alta expressão do receptor CXCR5. Esse receptor CXCR5, eles reconhecem a quimiocina CXCL13 e migram para a região folicular. Quem produz essa quimiocina são as células dendríticas foliculares. As células dendríticas foliculares, elas ficam próximas ao folículo. Pessoal, por fim a gente vai falar sobre o baço, tá? Também é um órgão linfóide secundário. O baço, ele é um órgão altamente vascularizado. Ele está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Em um adulto, ele pesa cerca de 150 gramas, tá? Ele é dividido em polpa vermelha, que é constituída principalmente de sinusoides vasculares cheios de sangue, e polpa branca, constituída por linfócitos. Lá na polpa vermelha, a gente tem os macrófagos atuando. Então, uma das funções dos macrófagos é remover micro-organismos através da fagocitose, ou remover células. Então, o macrófago ele tem esse papel. Como também remover imunocomplexos ou micro-organismos opsonizados. Então, os macrófagos, por exemplo, eles atuam ali na polpa vermelha. Na polpa branca, quando a gente fala de polpa branca, a gente vai ter uma ideia de que a resposta é uma resposta imune adaptativa. Então, isso a gente já pensa que na polpa branca a gente tem um maior número de células B e células T. Ok? Lá na polpa branca, vários ramos das artérias, de cada artéria central, elas atravessam a área rica em linfócitos, tá? Por ser um órgão altamente ramificado, né? Além disso, as arteríolas dessas arteríolas centrais, elas vão drenar no interior de um seio marginal. Ok? Esse seio marginal, ele contém uma zona marginal. Nessa zona marginal, há a presença de células B, de células dendríticas, que também exercem as suas funções. Tudo bem? A divisão do baço, ela é análoga ao do linfonodo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as células T e as células B, elas estão segregadas. A zona de célula T, histologicamente falando, ela é chamada de bainha
linfóide periarteriolar, ok? Então, nessa bainha linfóide periarteriolar, a gente vai encontrar células T. Já a zona de células B é a zona folicular, tá? O folículo ele vai estar presente entre o seio marginal, e a bainha periarteriolar, ok? Lembrando que a segregação dos linfócitos ela se dá principalmente pela expressão dos receptores de cada célula e das quimiocinas em que esses receptores eles se ligam. Outro ponto, para a gente não esquecer, é que lá na zona de célula T vai haver uma rede de condutos formados por células reticulares fibroblásticas também.